Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um Podcast for Life. E hoje nós estamos aqui com uma galera bonita. Aliás, sou o único que ainda continuo no clima do Outubro Rosa. Esse pessoal, ele vem assim, sabe? É que nem Coca-Cola, muita pressão. Vem num segundinho, daqui a pouco esquece, né? A Ana, ela nunca veio de Outubro Rosa. Ela nem vem, né? Ela nem vem de Outubro Rosa. Então, para você é um mês muito importante. Lógico que Outubro Rosa deve ser todo ano. O ano da prevenção, a gente deve, e falamos até, inclusive, quando eu falo nós devemos nos cuidar, porque os homens também, né? Foi falado isso semana passada. Eu fiquei chocada que o homem também tem câncer de mama. Não. Eu, inclusive, comentei, né? Semana passada que eu tinha um grande amigo que, infelizmente, eu perdi por conta de um câncer de mama, amigão mesmo, de infância. Nós jogávamos bola junto, andávamos de moto junto, uma pessoa maravilhosa, uma família maravilhosa. E, então, é importante. É um mês, claro, um mês que se fala muito do tema, sem dúvida nenhuma, mas devemos pensar nele o ano todo. E a história de semana passada foi uma história linda, que mostrou o quanto existe tecnologia, claro, sem dúvida nenhuma, porque a medicina está muito avançada com relação a essa patologia, né? Sim. Existe, graças a Deus, graças a Deus, mas que também nós temos que nos colocar na mão de Deus, que é Ele que norteia todas as coisas e Ele que coloca, literalmente, se o médico disser para você tem 1% e 1% para Deus é tudo. Exatamente. Carol, hoje eu vou te dar as 11 e você apresentar o grupo. Vai lá? Tá bom. Boa noite. Apesar de você estar de verde, mas tudo bem. Mas tá bom. Esperança. É que eu só tenho uma rosa, brincadeira. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Carol. Estamos aqui com a Ana. Oi, Ana. Oi, gente. A Fernanda. Oi. Aí Saudade, de volta, né, Fê? saudade. Toda a equipe junto, né? Isso mesmo. E Ana, apresenta a nossa convidada de honra. E hoje eu estou aqui com a minha irmãzinha, minha irmãzona, né, mais velha, e ela vai contar. Ela tinha que falar, Ela fez questão. Ela contar isso, falar né? que era irmã Eu mais achava velha. que era mais nova. Eu também. E ela vai contar um testemunho muito lindo que ela teve com o meu sobrinho. É um milagre também. E O nome dele é? Arthur. Lindo nome. E ele é um guerreirinho, nossa, e hoje em dia tem 2 metros de altura, Eu né? percebi a hora que eu entrei ali. Ele é um poste. Eu fui dar um abraço nele, ele acabou nada. O Ricardo acabou nada. Apesar que, né, eu sou pequeno mesmo. Aliás, eu não sou pequeno, eu sou na medida certa. Ele é um poste, hoje a gente vai contar a história Lindo, deles. Ele é maravilhoso. A tia, né, uma baba. E aí eu queria falar pra vocês, pessoal de casa, hoje é sexta-feira, né? Nós estamos entrando no nosso dia do Senhor. Então, eliminem a distração, dediquem um tempo para Deus, vamos abrir o coração, né, para escutar a palavra. E não se esqueçam de curtir, de compartilhar a nossa live, porque às vezes essas histórias que passam por aqui podem ajudar muita gente, né? Então, toda sexta-feira às 19 horas nós estamos aqui. Não se esqueçam, mandem para os seus amigos. Isso aí. E aí, Pegou a Fernandinha? minha fala, eu vou falar Pegou? o quê? Ai, Você tinha decorado isso? Carol pegou minha fala, peguei a sua, a gente tá roubando. Nós estamos do mesmo lado. Ela ficou treinando a semana inteira, né? Desculpa, amiga. que eu vou Fala falar? de novo. Tudo bem, eu vou falar de novo. Gente, compartilha. Não, vou aumentar o que ela falou. É muito importante o poder da oração. Então, eu acho muito importante para vocês que estão assistindo, para vocês que têm familiares, amigos, parentes, que precisam de uma oração. Nós temos o nosso caderno de oração, né? O nosso livro de oração, que está aqui presente. E durante a semana nós oramos por todos vocês. Então enviem os nomes, enviem os pedidos de oração das pessoas que necessitam, né? Que estão precisando. Às vezes elas não têm nem condição de fazer esse pedido por elas mesmas. Mas vocês que estão aí com a gente podem fazer isso. Então a regra é clara, né, Fê? A É regra só é clara. colocar o nome da pessoa aí. Se você tiver no Instagram ou no Facebook, coloca só o nome da pessoa. Deus conhece todos os pedidos, todas as situações. Então é só o nome e a gente vai passar aqui pro nosso caderno da vida. Com certeza. Tá comentando aí, né? Nós temos aqui a Silvia que já entrou, está falando conosco. Olha, sabe quem está aqui? Grande Lauro Braz, nosso querido pastor lá de longe, muito pastor Lauro, muito bem. A Bianca Mello, o Guilherme. Ô Guilherme, estou feliz porque você está bem também, estou muito feliz. A Beth Franco, ô Beth trabalha comigo na prefeitura, uma pessoa muito querida. Aqui tá Dai Moraes, eu acho que é isso.
Tá, você me desculpa, né? Mas aí fica você mesmo, eu tô Cadê falando. nossa família? Cadê nossa família? Não apareceu. Não, A não. Nádia, a Silvia, olha quanta gente, a Cleide Rosa. Olha que legal, muito bem, já Sim, começaram a entrar O Henrique, aqui o Henrique e tá aqui participando também, ó. conosco. Isso eu tô falando Do Face. do Face, mas Tem temos mais no muitos Instagram ali no aqui, ó. Instagram, No né? Instagram. Valboy, não sei quem é. Val, seja quem você, se você é Val ou você é boy. Mas o importante é que você tá aqui com a gente, valeu? Muito bom. É isso? É isso, muito bem. Vem mais alguém? Você vai falar, Fernandinha? Não, o Henrique tá aqui com a gente também, olha que Henrique legal. tá aí, conseguiu. muito bom, legal. Bastante gente Já mandando tem oi. Bastante gente bastante feliz Ó, sábado. tem José Rodrigues de Bragança Paulista. Trabalha comigo. Ah, Minha muito bem. amiga linda. Beijo. Tamara. A minha sogra maravilhosa. A família, A família. família faz Família audiência, começou né? a chegar. Aliás, que nós não Que temos estará, só pra te cortar, desculpa, ela Imagina. estará conosco, já vou botar a intimação aqui, que falou que vai estar com a gente amanhã cedo. Olha, muito bom, seja olha. bem-vinda. Você sabe que essa última live foi uma live muito importante. Aliás, todas as lives, né? Todas essa semana eu conversei com muitas pessoas que se identificaram com a história, muitas pessoas que receberam, sabe, aquela fé, aquela esperança. Isso nos deixa muito felizes. É Com sinal certeza. que o objetivo está sendo Estando alcançado, alcançado, né? com certeza. Todos nós temos trabalhos, cada um de nós trabalhamos em alguma função, né? Mas nós temos o dever, não é nem o direito, não, pelo contrário. Temos o dever de parar na semana e agradecer esse Deus maravilhoso que nos dá tanta oportunidade, que cuida da gente todo o tempo. Nós não temos o privilégio de enxergar. Se nós tivéssemos o privilégio, como aconteceu lá em 2 Reis, de quando Eliseu falou: Senhor, abra os olhos do meu servo para que ele possa ver o mundo espiritual que está em sua volta. E quando aquele servo abriu os olhos e ele percebeu os anjos, os carros de fogo que estavam ali do lado dele para proteger, nós teríamos noção de quanto Deus cuida da gente durante toda uma semana. Nós não temos noção. Nós não temos noção do quanto Deus cuida da gente. Então, já que nós não conseguimos ver, nós temos a certeza que Deus existe, que Ele está aqui, que Ele está nos protegendo. Então, esse é o momento que nós dedicamos a todo aquele que quer sentir essa esperança, sentir esse momento agradável, mas principalmente uma hora de gratidão. Agradecer a Deus por todas as vitórias que só nós vencemos. Se estamos aqui porque somos vitoriosos, e se somos vitoriosos sozinhos, de maneira nenhuma E a iremos nossa conseguir. missão aqui, né, tentar levar a palavra de Deus para todo mundo. E devagarzinho a gente tá crescendo É isso e mesmo. alcançando muita gente. É isso mesmo. Tá E do muito nosso legal, jeito, do né, nosso Ana? jeito. Pedimos desculpa se de repente falhamos em alguma coisa, mas fazemos sempre o nosso melhor. Na verdade, aqui você não deve enxergar a Fernanda, você não deve enxergar a Sim. Ana, deve enxergar o Ricardo, a Carol. Mais Você Deus, deve né? chegar a palavra que está sendo dita aqui agora, em todos os lugares. E todas as pessoas, como você, são pessoas maravilhosas, pessoas especiais, que aqui na verdade é uma troca Sim. de experiência, né? Verdade. Acho que é isso. Aqui ninguém está para ensinar ninguém, Cada longe convidado disso. vem pra agregar tanto pra Agregar gente, né? tanto, A gente né? sai Legal. tão preenchido daqui, é maravilhoso. É isso É mesmo, verdade. é isso mesmo. E o que nós queríamos que ela contasse a história dela, a história do Arthur. Vamos lá? Sim. Vamos contar. Bom, primeiramente, eu quero agradecer o convite. Eu fiquei a semana toda pensando, né? Nossa, né? Que eu vou, como eu vou fazer isso, né? De uma maneira que toque mesmo outras pessoas. Até porque faz só 15 anos que eu não consigo contar essa história Olha sem só. chorar. Nossa. Alguém E toca já é o de choro novo. contigo. Até hoje, eu conto assim pros meus colegas, pros meus amigos, né? Mas eu sempre me emociono, porque parece que faz pouco tempo que aconteceu. E aí né, essa semana eu estava estudando a lição da escola sabatina. E eu achei muito engraçado, porque a primeira coisa, ele está falando, né, sobre os momentos difíceis que nós passamos, e a primeira frase dessa semana é: às vezes Deus pode nos tirar da nossa zona de conforto e fazer de nós testemunhas dele. E aí eu falei, não, eu preciso contar a história Que do Arthur. chacoalhão, hein? É? É comigo, é comigo. É comigo, é É comigo. isso. Bom, gente, pense em alguém que sempre quis ser mãe. Sim. Sou eu. Desde Legal. novinha eu sempre quis ser mãe. Nunca quis ter apenas um filho, né? Sempre quis ter mais. Mas depois do ocorrido com o Arthur, eu resolvi permanecer num único filho ali, né? Bom, eu tive pré-eclâmpsia aos 6 meses e meio. Com a né? minha idade de gestacional, Isso. ela teve a Muito delicado pré-eclâmpsia. isso, hein?
Eu cheguei no hospital com hemorragia. Eu cheguei no hospital aqui de Socorro e fui transferida para Bragança, né, imediatamente. Aconteceu uma gestação de alto risco. Isso. A minha pressão estava 18/22. Eu não sei nem se é possível isso, mas naquele momento foi. E aí eu já fui internada, né? Já fiquei internada. Eu permaneci uma semana, quase uma semana internada. E o Arthur já começou ali, né, no hospital, porque como eu acabei ficando muito sedada, que eu precisava me acalmar, né, ele também. Então, eu acho que fazia uns 3, 4 dias que eu estava internada, os médicos passavam todo dia, todo momento, né, todo período ali para monitorar o coração, né. E aí, de uma madrugada, não conseguiam mais. Ele não se movimentava e não ouviam mais o coração dele. E aí, o médico ia fazer a minha cirurgia, mas ainda precisava de mais um pouquinho, porque eu estava tomando aquelas injeções pro pulmãozinho, né? Acho que eu tomei 3 injeções daquelas, se eu não me engano. Eu também tenho sangue negativo, também precisei tomar a vacina, né? Então, foram ali inúmeras coisas. E aí, o Arthur, ele não se mexia no dia seguinte, o médico ficou tentando segurar um pouquinho. No dia seguinte, ele falou, não, vamos fazer a sua cirurgia. Eu acho que era 1h30, de 1h30, 3, eu não me lembro exatamente o horário, foi no período da tarde. Aí, fui pra cirurgia. Bom, eu não tava entendendo nada, porque eu tava sedada, né? Sabe, você sabe que você tá ali, mas você não tem noção do que tá acontecendo, né? Parece que você esquece um pouco do mundo. Aí, o Arthur, foi a minha cesárea. Uma curiosidade que eu tenho até hoje, eu preciso descobrir quem é o anestesista. Que eu falo que não era um anestesista, era um anjo que estava ali comigo. Não é o meu, né? Não, é sempre o meu. Ah, então tá bom. Fica tranquilo que é sempre o meu. Eu acho que eu sei quem é, inclusive. Posso? Dá pra continuar, não Ó, atrapalhou, se eu né? passar Dá pra aí tocar. do horário que eu falo, porque a Não, história é à longa. vontade, fica à vontade. Vocês me cortem. Fique tranquila. São muitos Sai detalhes. daqui agora. Bloquear o celular agora. Eu tenho que desbloquear? Fala Então sem você aí ao vai. vivo. Pode falar. Ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo Todo mundo quer saber, e é né? assim mesmo. Bom, então, esse anestesista, ele era um senhor, eu só me lembro disso, que ele era um senhor, assim, né? E eu nunca tinha visto ele na minha vida. Ele ficou o tempo todo segurando a minha mão. Olha. Que médico Que faz legal, isso, né? Exatamente. E aí ele falava sempre, não, calma, filhinha, vai dar tudo certo, né? Eu lembro dessas frases, assim, eu sentia muito sono, ele falou, não dorme, né, tal. Bom, enfim, o Arthur nasceu e eu não ouvi ele chorar. Quantos meses você tava? 6,5. 6,5. Ok. Isso. 6,5 já? 6,5. E aí eu não ouvia, né? Assim, não havia choro, né? Aí depois eu escutei um chorinho assim, bem baixinho, né? Uma coisinha pouca. E já ele veio, né? Pertinho. Assim, Quantos deu quilos beijinho, ele nasceu saiu. mesmo? 1,250 Oh, kg. meu Deus. Bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Só que ele nasceu grande, acho que foi 45 centímetros. Uau. Assim, Comprido. ele nasceu comprido, né? Mas bem levinho. E aí eu escutei um pouquinho o chorinho dele e ele saiu. E, de novo, eu não entendi nada ali o que estava acontecendo. Bom, fui pro meu quarto, né? Aí no outro dia acordei, tomei banho. De novo, né? Assim, sabe? Parece que a gente é Deus mesmo, pra você não ficar nervosa, acho que naquele momento, né? Aí eu olhei, a única coisa que eu percebi é que todas as mães, porque eu acabei ficando num quarto pelo SUS, na Universidade de São Francisco, né? E todas as mães que estavam compartilhando o quarto comigo estavam com o seu bebê. Aí que eu falei, caramba, né? Cadê o meu? Algo de errado não está O que certo. aconteceu? Aí chegou uma enfermeira, entrou e falou assim, olha, mãezinha, vamos levantar, né? Tomar um banho, tentar tomar um banho. E vai visitar seu filho, porque ele não precisou de UTI, graças a Deus. Aí eu falei, caramba, nem sabia. Sabe, eu não tava entendendo. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei que fosse precisar de UTI, né? E quando eu cheguei também no hospital que eu dei entrada, o médico na época, né, olhou pra minha família e falou assim, olha, ela está correndo risco de vida, né, e o bebê também. Mas nunca passou pela sua cabeça que ele pudesse ficar na UTI? Não, eu não imaginei, não sei porquê, né, acho que É eu falei, a Deus gente não trabalhando, entende né? na hora ali, né. Aí ele foi pro berçário e eu fui visitá-lo, né, no primeiro dia. Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito mal, porque ele estava com uma dificuldade imensa de respirar, mas imensa, e ele estava roxo mesmo. Sabe como ele fazia uma força, assim. A gente dá pra observar pelo movimento, né, do tórax. Isso. Aí eu olhei e falei, nossa, alguma coisa aqui não tá legal, né?
Bom, voltei pro meu quarto, aí eram 3 horários de visita. Eu podia entrar de manhã, à tarde e à noite. Voltei pro quarto. No outro dia, eu fui visitá-lo de novo, ele não estava mais no berçário. Daí já dá aquele O desespero. coração deve ter ficado apertado, né? É. Nossa. Aí ele já estava na UTI. Aí, eu não sei se consigo. Tem uma aguinha aí pra Fica à você se você vontade, precisar. Então, como eu falei, faz 15 anos, né? Mas é difícil ainda. Gente, só quem é mãe Sabe, né? pra entender, né? Você chegar lá e ver seu filho todo entubado, né? Sem nenhum sinal, Aquele tamanho de gente, né? aquele tamanho. 1,2 kg. Já pensou? Né? Não é fácil. É muito difícil. Bom, aí ficou, né? O Arthur ficou 1 mês, 30 dias na UTI. E mais 30 dias no berçário. E nesse tempo na UTI, eu carreguei ele no colo pela primeira vez, depois de 30 dias, Nossa. com todo aquele equipamento, né? E foi o melhor momento, assim, da minha vida. Acho que eu nunca vou esquecer. Bom, nesse tempo que ele ficou na UTI, né? Nós íamos... enquanto eu fiquei lá, tudo bem, porque eu ia vê-lo a todo momento, né? Depois eu recebi a alta. E aí, pra você deixar, né? Aí acho que daí é mais difícil, né? É. Gente. Que fica mais complicado, Sim, tá ali você vai pra próximo, casa. né? E aí, eu ia todos os dias daqui de Socorro, né? Eu, Operada. toda costurada. Eu ia todos os dias daqui até Bragança. E na época, na USP, tinha um quartinho para as mães, que eles falavam, era um corredorzinho, tinha um sofazinho e uma TV, a gente ficava lá. Então eu ficava lá do primeiro horário até o último horário de visita. Aí eu entrava esses 3 horários para ver, só que eu não podia sair do hospital, tinha que ficar lá, né? Aí, assim, cada momento era uma surpresa. Então eu entrava de manhã, ele estava bem, à tarde ele já não estava tão bem. Teve dias, né, de eu chegar a visitá-lo e eu falava assim, nossa, amanhã ele vai receber alta. Daí eu chegava no outro dia, os médicos, né, olha, aconteceu isso, né? Acabava oscilando bastante, né? Oscilando. É. Uma vez ele... Bom, o Arthur teve de tudo. Ele teve bacterícia, ele teve anemia, ele teve infecção generalizada 3 vezes. Ele teve uma hemorragia das 2 da manhã às 10 da manhã, nariz, ouvido e boca. Por isso que eu digo que ele é um milagre, né? Guerreiro. Se for o Sim. mesmo, liga pra ele avisando. Então ligue pra ele, não daqui do seu. E Desculpa. imagina, Imagina. esse dia que ele teve essa hemorragia, foi a primeira tentativa de tirar os tubos dele, né? Aí eu cheguei pra visitá-lo, né? Olhei e eu vi de novo aquele sofrimento. Só que dessa vez ele até tremia pra poder puxar a respiração, né? E eu lembro que eu olhei e falei pro médico, nossa, ele não pode ser entubado de novo, né? Aí ele falou, não, Aí ele já tinha sido estubado. a Já. primeira vez, depois de uns 15 dias que ele tava lá na UTI, Tá. foram fazer a primeira tentativa de tirar o tubo dele, né? Tá, tá. Meu Deus. Isso, ele já tinha tido infecção generalizada, ele teve anemia também. E aí eu vi, né, aquela cena é horrível, porque você vê o sacrifício da criança tentando puxar o ar, né? Lutando com a vida, né? Literalmente, Exatamente. lutando com a vida. E aí eu saí, eu lembro que eu falei pro meu companheiro na época, eu falei assim, olha, ele não vai aguentar até amanhã. Né? Aí, só que era uma pessoa muito positiva nesse quesito, ele falou, não, vai sim, vai dar tudo certo, vai sair. E aí no dia seguinte nós chegamos, daí cada dia era um plantão, né? A cada 12 horas, né? Mas uma coisa assim, era um plantão. 36 ficava mudando, né? Aí o médico chegou e falou assim pra mim, olha, era 11 horas, acho, o horário da visita. Ele falou, seu filho parou de sangrar. Aí ele estava entubado novamente, né? Nós acabamos de entubar ele. Acho que eu demorei um pouquinho para subir por conta desses procedimentos. Aí que ele me contou, ele falou assim, ele teve uma hemorragia, que nós tentamos tirar o tubo, né, ontem, das 2 às 10 da manhã. Aí ele falou, nariz, ouvido e boca. Eu nem imagino como foi isso, porque todo esse tempo. E aí eu não sei, acho que por conta do sangue, alguma coisa, eles não conseguiam entubar, então por isso que demorou tudo isso. E aí ele falou pra mim, falou assim, olha, se ele sobreviver, ele vai ficar com sequelas. sequela. Ele foi bem direto, né? É por conta dessa falta de oxigenação, tudo, né? Tudo, Nossa, das estuba. 2 às 10? As 2 às 10. Pensa bem. É inacreditável.
Por isso que o tema hoje fala, você acredita em acredita em milagres, milagres, né? né? É isso. E eu sempre tive uma comunhão muito boa com Deus, porque o meu pai, ele é de uma outra denominação, e nós fomos criados, né, dentro da igreja, assim, sempre tivemos essa comunicação. Um Mas, cristão. Um cristão. mas aí você vai pegando adolescência, você vai se afastando um pouquinho, vão acontecendo Você as resolve coisas. tirar umas férias de Deus, né? Às vezes nós tiramos umas férias. Ainda bem que Deus não tira umas férias da gente, né? Esse é o detalhe. Mas eu falei que foi um chacoalhão. E o Arthur sempre foi o meu apoio também maior, né, pra ir frequentar, porque ele gosta muito da igreja. Bom, enfim, aí eu sempre, como eu falei, eu sempre quis ser mãe. Então, tudo que eu pedia, eu chegava e eu pedia muito pra Deus, todos os dias. Eu chegava dos pais e falava, Senhor, me dê a oportunidade de ser mãe. Me dê a oportunidade de ser mãe, né? E aí, nesse dia eu cheguei e falei assim, olha, me entregue como o senhor quiser. Do jeito que o senhor quiser. Com a sequela que for, né, que tiver que ter, eu quero ser mãe. Ele é meu filho, ele é o presente que eu pedi. Eu quero passar por isso. Tá certo. Bom, e aí todo dia, oração de manhã, oração à tarde, estava no hospital parada, era oração. E um salmo também que eu trouxe para minha vida, a Ana sabe, é o 91, que eu orava esse salmo, mas eu imaginava tudo aquilo acontecendo com ele, eu imaginava o anjo ali do lado dele. Você não falava decoro, UTI. você não falava decoro o salmo, você prestava atenção na mensagem que o salmo estava te dando, né? Todos os dias, nem sei quantas vezes no dia, né? Depois, aí passou um tempo, o Arthur tentaram tirar de novo o tubo dele, eu fiquei morrendo de medo, né? Aí acho que ele conseguiram, não lembro se foi 2 ou 3 tentativas, eu sei que daí numa dessas conseguiram. Aí ele foi pro berçário, no berçário ele teve de novo infecção generalizada, de novo... Literalmente um milagre. Um monte de coisas ali, né? Literalmente um milagre. E aí eu encontrei outro anjo que era a enfermeira que cuidava dele, ela chamava Tatiane, eu não esqueço, tenho ela no meu Facebook até hoje também. Ela tinha muito carinho pelo Arthur. E tanto que ela tinha que pegar a veia dele, às vezes, ela não conseguia. E aí o pessoal mandava ela sair. Com dó. O pessoal falava, não, sai, a gente vai, né, conseguir. Deus sempre coloca anjos, né? Sempre. Exatamente. Essa moça, exatamente. ela era demais também. A pessoa tem aquele carinho e quando você fica numa situação como essa, você fica vulnerável, literalmente. Sim. Então, todo apoio naquela hora te ajuda muito, né? Sim. Deus vai colocando servos dele assim, naquela hora do seu lado, para acalmar seu coração, para te trazer carinho. Não, E era aquilo demais. conforta, né? E vai Essa mostrando moça. que ele se importa, né? Deus É, usa pessoas é pra isso. mostrar que ele se importa. Que ele com está ali, cada que ele está ali detalhinho. presente. Muito exatamente. bem colocado, Carol. E aí foi assim, aí até ele começar a melhorar, né? Ganhar peso também, ganhar um pouquinho de peso, as infecções diminuíram. E eu todos os dias pedindo, né? E assim, eu chegava em casa, eu acho que esse é um ponto interessante, e eu falava, todo dia, eu chegava e falava, Senhor, que amanhã meu filho receba alta. Mas nunca não é no nosso tempo, né? Não é no nosso tempo. Ai, por favor, que eu traga Dura ter ele. essa paciência, né? De esperar a vontade de Que eu Deus. traga, que amanhã ele esteja comigo, né? E aí, uma vez eu tava muito cansada, mas muito cansada mesmo, assim, esgotada, porque ele já estava no berçário e ele havia pegado a última infecção dele, e ele ficou muito mal, e ele quase voltou pra UTI. E aí eu cheguei em casa e eu lembro que eu só falei assim, tá bom, eu vou entregar nas suas mãos, eu não vou pedir mais, que seja feita sua vontade. Ele recebeu alta Amém. 2 dias Olha depois. só. Aí, Aí eu falei, eu parei de brigar com Deus, né? Me dá. Eu quero, é meu, né? Não é meu, é dele. E só uma outra coisa, né, que aconteceu também, nós ficávamos todos os dias na fila para entrar para visita, né, na UTI. E tinham outros casais ali com a gente. E a gente, 2 casais, nós acabamos ficando muito próximos, né? Uma era uma moça, uma mãezinha sozinha que ia ver o filho, e outra era um casal. Essa mocinha, o filhinho dela tinha feito uma cirurgia do coração. E eles tinham usado até alguma coisa de carneiro, não sei o que foi lá na criança, pra criança ficar bem. E era assim, nós sabíamos que a mãe que chegasse antes e subisse antes, é porque tinha acontecido alguma coisa com essa criança. Então eu morria de medo de receber uma ligação de lá, né? Ninguém queria ser a E essa mocinha, ela era muito bacaninha, assim, ela era bem alegre, né? E um dia nós chegamos e ela não estava na fila. Puxa.
E aí, quando nós subimos e entramos, ela tava segurando. O bebezinho tinha falecido. Tinha falecido. É. Esse foi um caso. E aí você volta, né? Você fala assim, meu Deus, por que eu vou ser privilegiada, né? E outras pessoas não. E aí tem dia que você acredita e tinha dia que você não acreditava. E aí um outro dia também tinha esse casal que a gente gostava bastante. E nós chegamos também na fila, eles também não estavam. Aí nós subimos, eles estavam lá em cima, na época, né? A capela da USP era em cima. Aí nós chegamos, eles estavam na capela já também, chorando que a criança também tinha falecido. Então, assim, mãe de UTI não é fácil. Não. Porque tem dia que você tá muito forte, mas tem dia que, né, que abala mesmo, até a dor do outro, né? É o que eu falei, você fica pensando o tempo todo, né? Por que eu vou ser privilegiada e o outro tá passando por isso? São respostas que a gente ainda, nós não temos essas respostas, né? Eu entendo assim, que o amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, que quando ele voltar, e nós cremos muito nisso, teremos todas as respostas. Por que algumas crianças vieram descansar e outras crianças estão aí bem, como o Arthur, né? Aliás, o Arthur acho que não está aí, né? Agora. Ele estava aqui. Acabou de sair. Eu queria pegar ele para mostrar ele. Venha ver o menininho aqui, venha ver esse menininho aqui, né, do lado. Olha lá. Ah, aqui, vem cá, Arthur. vem Vem aqui. aqui, Vem Arthur. cá, Vem que você aqui, é o por assunto. favor, Arthur. Vem aqui um pouquinho do lado da mamãe aqui, que nós temos que Passe, mostrar passe, Vem Os o aqui, milagre você de passa Deus. aí. Gente, ele quase não cabe aqui. Arthur, dá a volta aqui. 150. Olha que a sua mãe ali. Peraí, ó, Tem um banquinho aqui. Ah, tem mais um banco aí então? Tem. Aí. Vem aqui na frente, aqui, ó. Uau! Peraí. Ele tem que sentar, porque senão Tem, ninguém senão enxerga. vai Meu, aparecer. você falou 15 anos? 15 anos. 15 anos. Rapaz! Arthur, cadê você? Dá uma olhada Aí, aí, ó. Arthur. Eu vou sair de cena, dar uma olhada pra esse menininho, pequenininho, que ia ficar com... A sequela que ele ficou foi o tamanho dele. O tamanho dessa Pé, viu? criança. O tamanho do pé. É, isso aí. A única sequela que ele tem é uma cicatriz mínima. Ah, é. É verdade, porque o catéter, Mas é tão chega uma hora que pequenininha. a veia não aguenta mais, né? Não sei como que é. verdade. Aí precisaram pegar na cabeça e na perna. Ai, da cabeça da oh, perna. meu Deus, imagina. Eu nem consigo imaginar o seu coração, né? Nossa. A gente tem uma amiga que teve bebê há pouco tempo e às vezes precisava tirar um sanguinho, alguma coisa, ela quase morria. Imagina só. Não. Acho que a gente nem consegue imaginar. Não. Eu, quando eu trabalhava no hospital, Só isso. era o bebezinho, né? E eu era muito bom para pegar veia. Eu tinha esse dom, de verdade. É porque eu trabalhava também em banco de sangue. Banco de sangue, a agulha literalmente essa bica aqui. Literalmente, era assim, sabe? Esse canique. Então, quando vinha aquelas agulhinhas fininhas, eu falei, isso aqui pra mim, tranquilo. Mas tinha algumas crianças que eram muito complicadinhas pra pegar veia. Então você raspava a cabecinha pra pegar veinha na cabecinha. Era um fiozinho mesmo, literalmente era um fiozinho. Arthur, Deus abençoe, viu? Essa história aqui é maravilhosa. Parabéns por ser tão guerreiro assim, É viu? isso mesmo. Você lutou com a vida, Deus te deu essa força e não é por acaso. Não, Não é por graças acaso. a ele Um que eu propósito. comecei na igreja, que eu conheci a igreja, que a minha irmã vai. Olha, Ele é o que pega no nosso pé, com Como a é que minha A mãe. minha mãe, Então, esse é o detalhe. Sim. Tem uma coisa que eu já comentei em outras lives, mas eu queria comentar com vocês aqui. É importante que você entenda que os milagres não acontecem por acaso. Os milagres não acontecem por acaso. Os milagres sempre terão um propósito. Então, qualquer milagre que Deus faça para você, claro, Ele te ama o tempo todo, como ama todas as pessoas, mas porque tem um propósito, né? Então, se o Arthur... O milagre não tem a ver com o amor dele com a gente, né? Esse é detalhe. Porque Sim. ele também amava aquela mãezinha, Claro, ele também claro. amava aquele casal. Então, Sim. milagre não tem a ver com o amor de Deus por nós, porque às vezes os milagres não acontecem, e mesmo assim ele nos ama. Porque Mas é é- difícil mas é que- entender, né? Alguém que está agora, talvez, assistindo essa live ou vai assistir, falando, mas por que o meu filho não? Exatamente. Esse detalhe, essa resposta nós não temos. A Mas é única porque- coisa que eu tenho a dizer é a seguinte, desculpa, Fê. A única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, Deus te ama muito. Não é fácil naquele momento de dor você entender esse amor de Deus? Não é fácil. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O amor de Deus é o amor ágape, né? O amor que não se explica, né? Sim. Mas se o Arthur está aqui, porque ele tem um propósito. Aqui nós já vimos alguns propósitos. É. A vida da Ana, a vida, né, da sua mãe, a vida da sua avó, que você acabou de falar. E isso é só o início dos propósitos, né? Isso é só o início. Mas é como você falou do tempo, realmente. E o propósito
exatamente acontece na vida de cada um de forma diferente, mas é o que a gente não consegue enxergar, é o 15 anos depois. A gente não tem esse motivo, a gente não sabe como está a vida dessa mãezinha, desse casal, né, de com tudo certeza. que isso foi acontecendo na vida deles até hoje. Né? Hoje eles podem estar falando assim, não, foi maravilhoso, voltou pro Senhor, né, essa criança, e agora eu estou comentei muito isso melhor. porque a gente fica, às vezes, se sentindo mal, né? Você fala assim, Sim. nossa, mas por que eu quero que saia? Por que eu vou sair? Outra pessoa tá passando por isso, né? Mas é o que o Ricardo falou, a gente não tem todas as explicações. Não tem. O que eu sei é que o meu filho veio para abençoar muito minha vida, porque eu sou meio relaxada, né? Agora tô ficando um pouquinho melhor. Ó, tá ao vivo, tá? Só pra avisar. Tô ficando um pouquinho melhor ali, né, com a minha É uma fé. dupla boa de irmã, é uma relaxada e outra endurecida. Deus tem muitos propósitos pra vocês, Mas meninas. eu tô ficando um pouquinho melhor, filho encosta. E aí o... Não, tá parecendo bem. Tá, Tá parecendo? hoje tá O bonito, Arthur, ele é o meu ponto ali que me chacoalha. Às vezes eu tô com preguiça de ir na igreja. Se bem que agora, ultimamente, sou eu, né, que tô falando pra você, vamos sentar, vamos estudar. Mas quando ele era pequenininho, às vezes eu... Né, Ele que te puxava. Ele fala, mãe, vamos, eu quero ir. Mãe, vamos, não sei o quê. E muitas vezes também, né, às vezes você passa por alguns momentos na sua vida que você não tá bem, e ele sempre foi meu ponto de apoio. Verdade. Às vezes eu olhava e falava, mas eu mereço tanto. Eu mereço Se ele tanto. olhar pra você e piscar, você fala, vamos. Sim. Mas ele é um bom menino, né? Você sabe que eu tava aqui olhando aqui, e aí, infelizmente, eu cliquei e desliguei, e voltou novamente, mas eu perdi algumas pessoas, eu queria ter falado, que dó. Que dó, mas algumas não, bastante, né? Então eu quero falar da Patrícia Oliane, que tá aqui. Patrícia, que bom que você tá aqui com a gente, viu? A Célia Santos, o Marco Cecília, que bom que você tá aqui conosco, viu, Marquinhos? Muito bom. O Marco Batista, o Marcão tá aqui conosco, a Ana Modesto. Mas tinha um monte de gente aqui, eu tô muito chateado. A Rúbia, a minha irmã tá aqui também. Muito bem. A Rúbia não falha, hein? O Rúbia não falha. O Anderson Cardoso, o Anderson, marido da Mara, né? Estava aqui conosco também. A Dorli também está aqui conosco. E segunda-feira também é aniversário da Ana Júlia. A Vanessa está aqui falando que Deus tem feito grandes milagres, né? Vocês conhecem a Ana Júlia, né? Menina guerreira também. Deus abençoe muito vocês. Tem mais nomes aqui? Estão de pedido aí, ó. Olha aqui, olha. Tem pedido pra você aí, ó. O Samuel, viu? Um beijo pra você. Agora tá aqui. Samuel Marcos de Almeida, acho que é isso, né? É isso mesmo. Então, Samuel, um beijo pra você, meu querido amigo. Nossa, Deus. A Dani também tá aqui conosco. Olha quanta gente. Tiago, a Thaís Giovannini. O Arthur é uma benção. Olha, tá falando de você aqui, Arthur. Muito bem. Thaís é suspeita. A Rita Pimentel, o Thaís, Ezequiel, a Taíde. Nossa, olha quanta gente, que legal. O Guilherme... Olha, Perdida. deixa eu falar pra você. Tem até o Guilherme Campos, esse Guilherme Campos foi candidato a deputado, já foi deputado também, tá aqui assistindo com a gente, muito bem. Olha quanta gente aqui, ó. Thiago Bassi, Filipinho, olha, Deus seja louvado pela presença. Marcão Carreteiro, meu amigo Marcão, um abraço pra você, Sofia. Olha, Andréia, bom, se eu for ficar aqui falando, tem também a Maria, eu trabalhei com ela no Banco Itaú, foi esses dias mesmo, viu, gente? Imagino. Foi esses dias mesmo, Maria, um beijo pra você, viu, o Maicon, temos pessoas aqui maravilhosas. O tema de hoje fala sobre, você acredita em milagres? Carol, você Exatamente. conta um pouquinho pra nós aqui, que milagre você separou A história também. que a gente quis trazer hoje pra vocês, acompanhando com a gente, em Marcos, no capítulo 5. Se você tiver com a sua Bíblia aí, já abre nessa história incrível que fala exatamente da história de um milagre de um pai e uma filha, né? E a Fê falou uma coisa na sua fala, Fê, você falou sobre tempo. Em algum momento você falou milagre relacionado a tempo. E acho que essa história tem tudo a ver com isso. Vamos começar a ler? Bem rapidinho aqui, de forma bem rápida. Fê, você pode começar a ler pra gente? Posso, Marcos 21? 5, verso 21. Vou ler com você. Ai, você vai ler comigo? Que chique. É, porque eu tô sem Bíblia. Eles vão brigando, tudo bem, Aqui, né? Tudo bem. Bom, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos,
para que sare e viva. E o comecinho do 24? E foi com ele. Até aí. E Jesus, então, foi com ele. O que está acontecendo aqui? Jairo, ele era um dos principais da sinagoga, né? Então, a gente pode entender que ele era uma pessoa influente, uma pessoa importante. E naquela época, a gente sabe que os líderes religiosos não eram muito afim de Jesus. Mas ele estava com um problema muito grande. O que estava acontecendo aqui? A filha estava prestes a morrer. Exatamente, estava à beira da morte. Sim. Vocês acham que Jairo se importou com status, com posição, com o que vão falar de mim? Não. Imagino que quando você tá vivendo uma situação aqui, você não quer saber de nada. Você vai e faz o que é preciso, não é? Não tem esse sentimento? Não vira uma leoa? Filha. É? Então, exatamente isso. Jairo, ele não quis saber de nada, ele apenas foi. Ele ouviu falar de um homem que estava fazendo milagres. Ele falou, é minha chance, eu preciso ir até ele. E tem momentos na nossa vida que a gente tenta de tudo, né? Você falou na sua fala também, sabe? Teve um momento que eu precisei abrir mão e falar, Senhor, eu te entrego. E às vezes a gente tenta de tudo. E aí quando não dá mais, a gente entrega pra ele. E foi exatamente isso que Jairo estava vivendo. Ele falou, é a minha última esperança. E ele vai, e aí ele se prostra aos pés de Jesus. E aí, Jesus, olhando para esse texto, a gente vê uma facilidade de Jairo chegar até Jesus, né? Porque tinha uma grande multidão ali, Jairo chegou, se prostrou, ok, né? Foi fácil ele acessar Jesus até ali. E aí ele chama Jesus, vem, impõe a mão sobre a minha filha e o milagre vai acontecer. E aí você leu no comecinho do verso 24 que Jesus foi. Fácil, né? Até aí. Só que vai acontecer uma coisa no meio do caminho. Verso 24. Ricardo, você vai? Pode ser? Por favor. Ler? Vai lendo que eu te interrompo. Tá. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo o poder de si mesmo, ele percebeu que o poder dele mesmo tinha saído, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta, Jesus? E você me pergunta quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante de Jesus e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e seja curada deste teu mal. Isso, até aí. Então, imagina só a cena. Jairo tá ali desesperado, pedindo para Jesus operar um milagre, né? Naquele momento você desesperada, pedindo, suplicando um milagre, Jesus tá indo. Mas no meio do caminho... E Jairo tinha pressa? Claro que tinha. A menina tava quase morrendo. E aí, no meio do caminho, eis que Jesus para. E a Bíblia fala que a multidão tava ali. Eu imagino pior que uma festa de agosto, né? Pra gente aqui. Todo mundo... Pra entender bem. Exatamente. Todo mundo se esbarrando. De repente, Jesus para no meio daquela caminhada. Ele para e fala, alguém tocou em mim. Eu imagino Jairo com a mão na cabeça e falando, como assim? Alguém tá todo mundo tocando. Os discípulos também falam, tá todo mundo tocando no Senhor. E Jesus para e fala, não. Alguém tocou em mim de uma maneira diferente. Porque algumas versões falam de mim saiu virtude, né? Saiu poder. Saiu poder. Então Jesus sentiu. Aquela mulher, a Bíblia fala que ela tinha uma hemorragia há quantos anos? 12 anos. 12 anos. Não eram 12 dias, nem 12 meses, eram 12 anos. 12 anos. E pra época era uma coisa terrível. Terrível, porque além da debilidade, né, da fraqueza, ela era excluída da comunidade. Uma pessoa que tinha um fluxo de sangue, ela era considerada impura. Então ela não poderia ficar entre as pessoas, ninguém poderia tocar nela. Então a gente começa a perceber algumas coisas, o porquê de algumas coisas. Ela chega de mansinho. Você percebe que Jairo, ele abriu o caminho para chegar até Jesus?
Mas aquela mulher, ela teve que dar duro. Dá o Então, sangue acredito ali. que por ele ser um professor, ser um mestre, já ter aquela autoridade, Opa, pode passar. o caminho acho que foi... As pessoas foram Ali, abrindo. Mais fácil, né? Exatamente. É, Mas ela era uma ninguém, não é? Primeiro que era mulher, Exatamente. Sim. infelizmente falar isso, mas é a verdade naquela Eu época, fiz né? umas anotações aqui, que é a diferença entre os dois personagens. Um era homem, outro era mulher. Um era pai de uma menina de 12 anos e ela estava enferma há 12 12 anos anos. e não podia ser mãe. Um tinha nome, Jairo, e ela era, na Bíblia, certa mulher, né? Exatamente. Ela não tinha um nome. Um veio buscar um milagre para o outro, ela foi buscar um milagre para si. Mas esses dois personagens, o rico e o pobre, o homem e a mulher, eles são enfermos, né? E eles se igualam aos pés de Jesus. Então não importa se você é rico, se você é pobre, se você está buscando um milagre para si ou para o outro, nos pés de Jesus nós somos todos iguais. Isso mesmo, Perfeito. muito bem colocado. Perfeito Muito bem isso. colocado. E Jesus, mesmo ela não sendo uma ninguém, mesmo ela sendo pobre, porque ela gastou Não sendo tudo uma que ninguém ela aos olhos tinha, dos outros. Dos né? outros. Não de Deus, né? Mas de Deus não, nós somos iguais. Jesus parou. Parou porque ela tinha tocado nele. É. E aí ela fica desesperada. A Ana leu que ela ficou tremendo de medo. É não porque é? ela sabia Não, que já naquele pensou? momento, porque ela havia tocado em outro homem, que não era o marido dela, a situação dela era tão delicada que ela poderia ser apedrejada naquele momento. Tanto é que ela não tinha coragem de falar que sou eu, né? E ela fala, né? Sou eu que toquei. Exatamente. E aí, E o detalhe, ela tinha tanta fé que ela imaginou, se eu tocar na roupa do Cristo, eu Sim. estou salva, né? Que fé, hein? que fé. Eu queria chegar aí. Sabe, tocar já seria suficiente, É. sabe? Se eu relaciono a beirinha do pontinho já seria Eu suficiente. fico imaginando o sofrimento dessa mulher, porque você vê, às vezes, pessoas, quando eu trabalhava no hospital, pessoas que às vezes estavam 1 ou 2 dias com hemorragia, a pessoa não tem cor, né? Sim. Eu lembro que você falou que ele estava Perde cianótico, né? Uhum. E a pessoa fica cianótica, ela fica sem cor quando ela tá, ainda mais ele que estava com uma infecção, tudo, né? E ela não, ela devia estar sem cor, com mau cheiro. Vamos falar uma coisa bem, uma brincadeira, não havia sempre livre naquela época. Não. Não é verdade? Esgotada. Você tem Banho noção- também, acho que era escasso, Difícil. ainda mais Você lá. imagina a situação deprimente que estava essa mulher. E até É, hoje. coragem. Mas ela não tem um detalhe. Ela estava nessa situação, mas ela nunca desistiu. Nunca existiu. E da mesma É forma isso. que Jairo, ela teve a coragem de sair de onde ela estava, porque É. ela já tinha, e os dois já tinham esgotado todos os seus recursos, né, para ter E uma uma curiosidade, salvação. que eu acho que também se encaixa até com o que a minha irmã falou, que eu até fiz aqui. Jairo, ele chegou primeiro, ela chegou por último, mas ela foi atendida primeiro É. e ele por último. É verdade. né? Os últimos serão os primeiros. É É interessante. verdade. Deus E aí- sabe todas as coisas, no Sabe momento todo- certo de cada milagre. Exatamente, isso mesmo. E acho que o que mais toca é Jesus sempre vai notar você. É. Ele sempre vai, não importa quem você seja, ele sempre vai te notar. E aí então, parou, atendeu a mulher, ok, podemos ir, Jesus, né? E aí Jairo, então, de repente, nesse momento, chega uma notícia. E aí tá no verso 35, Ricardo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então chegou a notícia, Jairo, deixa quieto, não incomode mais o mestre, porque aconteceu, sua filha morreu. Diante de uma notícia dessa, 2 reações, a gente falou isso na semana passada, 2 reações. Ele podia, ok, largar a mão de tudo e mergulhar numa fossa, mas não. Ou ele poderia, não, continuar com fé e continuar com uma palavrinha, que é a palavrinha-chave aqui, que é esperança. Esperança. Ter esperança. E aí Jesus, olha que engraçado, olha o que Jesus fala, verso 36, lê pra gente. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Olha o detalhe do texto. Jesus, no meu aqui, fala assim, ó, não fazendo caso do que eles tinham falado. Jesus não estava nem aí pra notícia, sabe? E isso me faz pensar em uma frase que, para Deus não existe o impossível, né? Morreu? E daí? É. E daí? E ele fala uma frase muito importante para Jairo, não tenha medo, então somente creia. É isso. E aí a história continua, a partir do verso 37. Você continua, por favor? Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João.
Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus, tá aqui? Até aí já tá ótimo. E aí então, mesmo assim, eles foram até a casa e aí Jesus fala algo interessante que a gente também comentou na semana passada. A menina dorme. Por que vocês estão tristes? A menina dorme. Mais uma vez, Jesus se dirigindo à morte como um sono. Então, as pessoas riram dele, né? Mas ele falou: vou entrar. Ele entrou, falou as palavras e deu a ordem: menina, se levante. E aí o milagre aconteceu de novo. E eu fico imaginando o coração dos pais naquele momento. O milagre aconteceu na sua vida também. Com certeza. Não é? Imagino o coração explodindo de alegria. E imagino também o legado que eles deixariam ali, né? Sabe? Você dá o testemunho que você daria. Acho que quando você vive algo assim tão intenso na vida, você pode falar muito melhor do que eu. É algo que você quer levar pro resto da sua vida. Você fala que faz 15 anos, mas você ainda chora toda vez, porque foi algo muito grande. Foi algo muito especial de Deus com você. Foi difícil, mas você viveu o extraordinário na sua vida. E às vezes a gente passa por momentos difíceis e às vezes a gente reclama, né? Mas acho que a gente tem que tirar proveito de todas as situações. Com e certeza. entender que mesmo nas situações difíceis, nós podemos viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Tem um detalhe dessa história que eu acho bem interessante, que mesmo no momento de situação difícil, nós ainda queremos ficar com a situação em nossas mãos. Mesmo naquela hora que você acha que está tudo complicado, você ainda quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Vou dar um exemplo, se você perceber que Jairo, quando ele chega até Jesus, ele fala assim: olha Jesus, eu acredito em você, então você vai na minha casa, você coloca a mão na cabecinha dela e ela vai ser curada. E Jesus não disse nada. Mas olha que interessante, Jesus não fez do jeito que ele queria. Jesus simplesmente foi, porque senão isso mostra duas coisas. Primeiro, as coisas não saem sempre da maneira como nós queremos. Mas Deus nunca Deus nunca te desampara. Deus nunca te abandona. É isso, essa palavra que eu queria achar. Deus nunca te abandona. E aí ele caminha. Quando chega, aí que está o detalhe interessante que aconteceu na sua vida também. Chega um momento quando um servo fala assim: não adianta mais, ela já morreu. Essa era a hora de Deus atuar. Deu para entender? Não era do jeito que eu quero, não era do jeito que o Jairo queria. A hora que você fala, sabe aquela hora que você desmonta? Que você fala assim, não existe mais chance? Quando você desmonta e quando você percebe que o milagre nunca vai acontecer por suas forças, que o milagre só vai acontecer pelas forças de Deus, porque o milagre daquela mulher chegou antes do milagre dele? Porque ela já tinha chegado nesse nível. Ela entendeu que aquele era o momento, o extremo do extremo. E uma migalha para ela já servia. E ele ainda queria que fosse do jeito dele. Vem comigo, eu vou pegar você pelo braço, você vai chegar lá, vai colocar a mão na cabeça dela e vai curar. Ele ainda não estava preparado para o milagre. Esse era o detalhe. Naquela hora, Deus percebe que ele havia entendido que Deus era a única chance da vida dele. Aí o milagre acontece. E tudo tem a ver com esperança. Eu trouxe 4 frases aqui que eu queria deixar, uma com cada um. Deixa eu dar a primeira aqui pra você, a segunda, a terceira e a quarta. Aqui. Eu vou entregar na mão do Arthur aqui. Vai, então. É uma mensagem sobre esperança. Olha só o que diz. Começa, Ana. Ter esperança não significa ausência de problemas ou constante felicidade. Significa ter uma flecha apontada para frente. Essa flecha diz que ao olhar para Jesus, sabemos que há algo melhor à nossa frente. Acho que fica melhor essas frases com a música Maranata, né, gente? Verdade. Então eu falei de novo. Ela quer Gente, o detalhe da esperança é o seguinte: não importa o que tenha acontecido, sempre vai existir esperança. E nós vamos falar um pouquinho no final sobre isso. Vai lá.
Ter esperança não significa ausência de problemas ou constante felicidade. Significa ter uma flecha apontada para frente. Essa flecha diz que ao olhar para Jesus, sabemos que há algo melhor à nossa frente. Esperança é viver em um mundo pecaminoso com seus desapontamentos, mas mesmo assim saber que Jesus está perto. Esperança é andar pela vida como Jairo, que ao enfrentar a tragédia da perda, olhou para Jesus. A esperança é aquele momento em que algo melhor é percebido. Muito bem. Então a esperança. Baixa um pouquinho pra gente. A esperança é a última que morre, não é? Não é? E ela tem que ser mesmo a última. Ela nem tem que morrer, né? A esperança é algo Pra que Deus vai. ela nunca vai morrer, né? Nunca. É algo que tem que estar com a gente até o fim. E mesmo que tudo dê errado, né? A gente nunca perder a esperança, porque existe algo melhor preparado pra gente, né? Eu tenho algo também nessa história que é muito lindo. E esse mesmo Deus continua falando do mesmo jeitinho como falou pro pai da filha de Jairo, né? O pai da filha de Jairo, desculpa. Pra já. Pra Jairo. Desculpa. Naquela hora, quando ele chegou, a menina já estava morta. Vamos colocar bem isso? A menina tinha morrido aos olhos dos outros. Mas aos olhos de Deus ela estava dormindo. Então eu quero dizer isso para você agora. Talvez você tenha perdido alguém, um filho, um pai, alguém que você ama muito. Deus continua dizendo a mesma frase. Ele não morreu, ele está apenas dormindo. Em breve, quando Cristo voltar, você pode ter certeza que você vai encontrar com essa pessoa. E não mais com o rostinho, com alguma doença, mas vai estar perfeitinho. Nós vamos um dia estudar sobre esse tema aqui, de quando Cristo voltar, como é que nós encontraremos com as pessoas que vieram descansar. Mas eu digo, sempre vai existir esperança, porque milagre existe. Exatamente. Tá aqui o nosso milagre. Tá aqui o nosso Exatamente. milagre. É um milagrão. Milagrão. E naquele dia não vai mais ter a marquinha do catéter ali. Não vai existir. Mas sabe que tem uma marca que vai ficar pra sempre? É a marca do amor. A marca dos cravos nas mãos de Jesus. Essas nunca vão sumir, porque todas as vezes que a gente olhar lá no céu para as mãos dele, a gente vai lembrar do amor que ele teve, não somente na cruz, mas lá no hospital, em cada dificuldade que a gente passou na nossa vida, a marca do amor vai ser para sempre. E a gente nunca vai esquecer disso. Nessa história nós colocamos no nosso coração uma coisa. Para Deus não existe nada impossível. Não existe problema maior e nem menor. Todos os problemas Deus quer resolver. E Ele vai resolver. Eu preciso ter confiança, ter fé. Talvez demore, tenha aquele tempo, essa caminhada que Jairo teve ao longo do caminho, que Jesus ainda foi lá, parou para curar. Talvez você esteja passando por esse momento Os agora. 12 anos que aquela mulher precisou 12 esperar. anos. Muito bem colocado. 12, aquela mulher esperou 12 anos. Eu não sei quanto tempo ainda Deus vai demorar para responder o meu problema, ou responder o seu, ou responder a sua dificuldade. Mas todas as respostas, né, Deus tem. E você colocou muito bem. Aos pés de Cristo, todos somos iguais. Um versinho para o seu coração, para sua preocupação, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Então, com esse pensamento, eu gostaria que você fechasse seus olhos, você aí de casa também, nós vamos orar e orar por todos os nomes que já estão aqui no nosso caderno também. Feche seus olhos. Querido Jesus, nós te louvamos pela vida do Arthur. Muito obrigada por ter operado esse milagre na vida dele, porque hoje ele pode estar aqui com a sua mãe para contar dos feitos maravilhosos que o Senhor fez na vida dele, Senhor. Que eles sempre possam ser um testemunho vivo, que onde quer que eles forem, eles possam falar do seu amor para as pessoas. Nós também te louvamos pela história de Jairo, da sua filha, pela história da mulher impura, Senhor, da mulher do fluxo de sangue. Porque através disso a gente entende que o seu amor por nós é imenso, que nós devemos sempre depositar toda a nossa esperança no Senhor. E a gente tem a certeza de que o Senhor se importa conosco, de que o Senhor nos nota, de que o Senhor se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Nesse momento nós estamos aqui, a Fê está segurando o nosso caderno de oração, com todos os nomes que foram colocados aqui, que foram citados. Outros pedidos ficaram só no coração, mas o Senhor conhece a cada um. E nós queremos colocá-los todos nas suas mãos.
Opera os milagres, Senhor, na nossa vida. Mas mesmo que eles não aconteçam, que a nossa fé seja inabalável, que a nossa fé possa estar sempre com o Senhor e que muito em breve a gente possa estar vivendo esse momento que a nossa música fala, Maranata, o Senhor logo vem e nós cremos nisso, Senhor. Que muito em breve possamos estar no céu contigo, onde não vai haver mais as nossas cicatrizes, somente as suas marcas de amor vão estar para sempre para mostrar que o Senhor nos ama incondicionalmente. Nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Um beijo pra todos vocês, né, Carol? Deu uma Beijo. travadinha. Ricardo, Deu até- vamos falar que é importante para quem Verdade. quiser se alimentar durante a semana aí. Cadê a dica Temos aí, os Carol? nossos conteúdos no nosso Instagram do For Life. É só você digitar ministério.4life, igual tá escrito aqui, tá bom? E você vai acompanhando os conteúdos durante a semana junto com a gente. É isso aí. Sexta-feira que vem, às 19 horas, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Valeu, gente. Até lá. Valeu, tchau. Tchau. Bom sábado. E pra vocês também lá do Instagram A da turminha minha... da Ana, tchau.